Fala, meus irmãos, a graça e a paz, tudo bem? Irmão Kleber, seja bem-vindo ao canal. O que o irmão Rufino, Gerson Rufino, cantor gospel, não está entendendo? O que ele não compreendeu até aqui? Dentro da igreja tem dois povos. Tem os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Dentro da casa de Deus, tem um povo com uma vontade, com uma cultura e com um desejo. Nesse mesmo ambiente, tem um homem, uma mulher, um ancião, um jovem de meia idade, com uma visão totalmente diferente do céu. Isso é bíblico. Já no início do vídeo, eu quero te mostrar aqui na palavra, Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 30. Acompanhe comigo. O trigo e o joio. Jesus lhes contou uma parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. 25. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. 26. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Versículo 27. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então, de onde veio o joio? 28. Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Então, os servos lhes propuseram: Senhor, queres que façamos e arranquemos o joio? 29. Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. 30. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra. E, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, os anjos: primeiro, ajuntai o joio e arrancai-o em feixes para ser queimados, serão lançados no inferno. Mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro. Então essa é uma passagem bastante esclarecedora e também ajudadora a você se comportar e se relacionar dentro da casa de Deus. Toda a vigilância dentro da casa de Deus, toda a vigilância dentro da igreja ainda é pouca. É muito pouca. Porque quando você olha para Gênesis, do capítulo 3, versículo 1 ao versículo 19, você encontra o quê? A queda da humanidade. Ali no Éden, estava Adão, a mulher e a serpente. Eles eram parceiros. Eles batiam papo, eles sorriam, eles cantavam, eles viajavam. Eles estavam sempre juntos. Mas eles não queriam a mesma coisa. O casal queria uma coisa. A serpente queria e desejava outra. A serpente era inimiga frontal do casal. Contudo, todavia, ela usava uma máscara. Ela usava uma máscara. Ela não era verdadeira. E veja, esse casal, o primeiro ser humano, não era burro como eu sou. Não era burro como essa sociedade é. Os seres humanos mais cultos, mais inteligentes, mais belos e mais formosos, mais poderosamente, cognitivamente falando e espiritualmente, que já esteve nessa terra, foram esses dois.
Eles eram extremamente cultos e inteligentes. A inteligência deles não pode ser alcançada por nós. Nem a geração diluviana conseguiu alcançar ou atingir a inteligência de Adão e Eva. Só para você ter noção. Mas foram vencidos pela sagacidade, pela malignidade, pelo engano, pela trapaça da serpente. Então veja, esse lance de você encontrar um irmão e falar: eu sou especialista nisso, eu sou doutor naquilo, eu falo 20 línguas. O meu ministério é um ministério extremamente poderoso. Aquele homem ele é muito inteligente, aquele homem é muito culto, aquele homem já escreveu trocentos livros. Ei, o pecado não respeita isso. O pecado não teme a inteligência humana. Porque se o pecado temesse a inteligência humana, o pecado não o teria vencido no jardim do Éden. Se Satanás temesse a inteligência humana, ele não teria destruído a geração diluviana. E aquela geração diluviana, ao olhar para nós, eles certamente se assustariam com a nossa burrice, com a nossa ignorância. Então veja, toda vigilância dentro da casa de Deus é pouca. Quando você olha ali para Êxodo, capítulo 23, versículo 23 ao 32, o que você encontra? Você encontra o início da desobediência. Ali começou a desobediência dos israelitas. Êxodo, capítulo 23, do versículo 23 ao versículo 32. Dá uma conferida depois. E aí você vai entender que ali Deus estava instruindo o seu povo. Vocês vão se relacionar, vão passar por muitas cidades, muitos povos, e alguns desses povos, vocês irão atraí-los, porque vocês são a luz. Eles são as trevas. E as trevas é atraída pela luz. As trevas, ela não quer ficar dentro dela, ela quer sair e quer ir para a claridade. Foi exatamente o que aconteceu, porém eles não vigiaram. Não vigiaram, passaram a aderir à cultura pagã, passaram a aderir a uma cultura maligna com um olhar pornográfico. Nós estamos dentro de uma sociedade que tem um olhar pornográfico. Muitas das vezes nós pensamos que a pornografia é só uma revista de mulher pelada. É só você abrir o YouTube e ver ali um monte de pessoas transando e fazendo coisas abomináveis. Muitas das vezes você entende que a pornografia é só aquilo ali. Não, a pornografia é como você olha para o outro. É muito importante isso. Nós estamos dentro de uma sociedade que deseja o outro pelo que ela vê, ou seja, é o olhar pornográfico. Veja, infelizmente, essa sociedade, ela é uma sociedade mergulhada dentro da pornografia. E isso é cultural. Os casamentos que se dão hoje, os casamentos arranjados, os casamentos que acontecem hoje, as pessoas não se casam com o sujeito. O sujeito é anulado. A pessoa se casa com o que ela está vendo, com o atributo externo, a beleza da pessoa externa, que é efêmera, que é fugaz. E aí você vê que depois de um tempo eles se usam, aquela beleza vai ficando para trás, vai se desvanecendo, e eles vão perdendo o prazer um no outro. Por quê? Vão perdendo o interesse um no outro. Por quê? Porque eles não se casaram com o sujeito. O sujeito foi anulado. Eles se casaram com o rosto, com o corpo, com os bens materiais que a pessoa possui. Nessa sociedade, os casamentos de hoje não são casamentos congregados no sujeito. O sujeito é anulado. Os casamentos são arranjados, são constituídos pelo olhar pornográfico, principalmente o corpo.
Nós vivemos numa sociedade terrivelmente pornográfica. Isso é cultural. Só que isso não vem de hoje. Isso os próprios israelitas tiveram que enfrentar. E Deus queria quebrar esse olhar pornográfico. Ok? Nós temos que lutar para olhar o outro e ver no outro o que ele é, o sujeito. O sujeito. O que importa? O sujeito, que é interno. Os atributos externos, eles vão desaparecer, eles vão envelhecer e eles voltarão para a terra. Infelizmente, os israelitas não vigiaram e foram vencidos e não conseguiram adentrar a terra de Canaã. Por quê? Porque eles caíram na cilada dos filhos de Satanás. Gerson, ele não entendeu ainda que dentro da igreja tem dois povos. Dois povos. E esses povos, eu sei o que eu sou. Eu sei o que eu sou. Eu não sou o joio, eu sou o trigo. Eu sei o que eu sou. Então veja, o joio está ceando. O joio está pregando a palavra. O joio parece que ele é crente. O joio, ele ora. Ele canta louvor, ele jejua, ele sobe monte. O joio, e infelizmente no mundo de hoje, o joio tá pastoreando ovelhas. O joio tá usurpando um cargo que não é dele. O joio te abraça, te beija, diz que te ama. Mas no fundo, ele quer acabar com você. Ele quer te ver fora da igreja. Ele quer te ver, ele deseja te ver na pornografia. Ele deseja te ver na prostituição. Ele deseja te ver na miséria. O projeto dele é te ver fora da igreja. O projeto dele é te ver fora da arca. O projeto dele é te ver fora dos projetos de Deus. Esse é o projeto do joio para você. Mas parece que o irmão Gerson Rufino, que parece ter uma história antiga na igreja, parece que ele não entendeu o basilar. Parece que ele não conseguiu compreender o basilar. Esse vídeo que nós vimos, ele furioso, ele falando coisas verdadeiras, porque ali o que ele está falando é verdade. Porém, quem faz a fofoca, a separação, o disse-me-disse, a calúnia, a difamação, não são os filhos de Deus. O trigo não faz isso. O trigo é verdadeiro. O trigo ama a cultura de Deus. O trigo ama a palavra de Deus. O trigo ama a ética de Deus. O trigo ama o caráter de Deus. O trigo ama a moral de Deus. O trigo ama o mundo de Deus e faz sacrifício para permanecer dentro do mundo de Deus. Faz sacrifício para permanecer dentro da arca. E esse sacrifício é tolerar o joio. Porque ele não pode ser arrancado. Só quem vai arrancar naquele santo dia são os anjos do Senhor. Então, é necessário que você entenda, aprendendo sobre o que você viu, como você aprende a não se comportar como o joio, observando a cultura dele, olhando o caráter dele, um caráter maligno, um caráter mentiroso. E infelizmente as nossas igrejas, elas estão abarrotadas do joio. A cultura do joio é a cultura da fofoca. A cultura do joio é a cultura da religiosidade. A cultura do joio é fingir ser o que ele não é e é fingir ter o que ele não tem. Essa é a cultura deles. Isso é essencial neles. É a natureza deles. Eles não podem mudar a natureza deles. Eles são assim. Eles escolheram ser assim. Por que eles escolheram? Porque eles estão dentro da casa de Deus. Até nisso Deus é gracioso, é misericordioso, é bondoso. Porque eu olhando um outro indivíduo, um outro irmão, eu tô vendo que o irmão tem uma ética elevada, uma moral elevada, um caráter elevado. O irmão não mente, o irmão trabalha com a verdade, o irmão tem uma palavra boa, o irmão tem uma vida consagrada. Eu vou tentar imitá-lo.
esse irmão será fonte de inspiração para mim. Por que eles não fazem isso? Porque eles não querem, mas eles estão ali para tirar dali os filhos de Deus. E esse Gerson Rufino parece que não entendeu isso. Parece que ele não compreendeu que dentro da igreja os filhos do diabo estão dentro da igreja e vão fazer de tudo para te arrancar de lá. Eles vão fazer de tudo para te arrancar de lá. Eles vão inventar calúnia com o teu nome. Eles vão inventar fofoca com o teu nome. Eles vão tentar de todas as formas pregar heresia para você, para que você não se liberte de uma cultura demoníaca, uma cultura maligna, uma cultura mergulhada no mundo do anticristo. Eles vão fazer de tudo. Eles vão distorcer as escrituras sagradas. Tudo para você não se converter, tudo para você não encontrar a verdade dentro da palavra de Deus que foi revelada para você. Então, é necessário que você vigie. A palavra é vigiar. Vigie. Trate todos com respeito. Ofereça ajuda a todas as pessoas. Dê oportunidade a todas as pessoas. Abra as portas para as pessoas. Aquilo que Deus colocou na sua mão, ofereça a outras pessoas, porque de graça você recebeu. Dê oportunidade a outras pessoas. Trabalhe para desenvolver a outras pessoas. Trabalhe sempre com a verdade, com a palavra de Deus. Trabalhe sempre com a palavra de Deus. É sempre pela palavra de Deus. Porque quem liberta o ser humano do mundo da pornografia, do olhar pornográfico, é a palavra de Deus. Todo culto, eu falei, todo culto dentro da igreja é um culto de libertação. Por quê? Porque a palavra é quem liberta. Se é o culto de terça, é libertação. Se é o culto de quinta, é libertação. Se é a escola dominical, é libertação. Se é o culto de domingo à noite, é libertação. Quem liberta é a palavra. Então, aprenda isso. Aprenda isso. O joio quer te ver fora da casa de Deus. Ele deseja ardentemente te ver fora da casa de Deus, porque ele sabe que ele não vai entrar no céu. Ele sabe que ele não vai entrar no céu. E ele também quer que você não entre. Que essa palavra possa te ajudar na sua caminhada e abençoar também a sua vida. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e